eu quero deixar aqui um questionamento antes de tudo, já que você puxou esse gancho para a gente não perder. Que é o seguinte, por que a mídia não está explorando essas falas, essas denúncias gravíssimas da mulher do Valdemar, da ex-mulher do Valdemar, o presidente do PL, né? Essas falas gravíssimas e sendo que o próprio Valdemar também não se manifestou para dizer que é mentira. Eu diria quase que o silêncio dele é meio incriminatório nesse caso aí. Como é que o cara fala? É incriminatório, mas assim, não vamos falar nada, não vamos explorar nada, parece que só a gente fala disso. Entendeu? Gravíssimo, assim. Gravíssimo. Mas levando em conta o caráter do Valdemar da Costa Neto, isso que eu queria falar, Fernando, de um outro personagem terrível, que é o Jair Bolsonaro, que é o tema do seu livro. Fernando, eu queria começar com uma pergunta muito simples. Esse livro é de 2021. Por que você escolheu falar sobre o genocídio agora? Porque os historiadores eles têm como metodologia esperar os fatos acontecerem, ter um certo distanciamento crítico para depois se debruçar sobre eles. Por que você resolveu escrever a quente e usando a ficção como um recurso? Queria saber da sua parte. Eu vou primeiro para a pergunta mais fácil. A ficção como recurso foi orientação dos advogados. É simples. O Fernando é advogado também, então ele sabe o risco que ele corre. Então. Pois é, e aí falaram, Fernando, tudo que você citar de Bolsonaro, Lula, Dilma, Temer, põe uma nota de rodapé, caso notório. Por exemplo, eu falo no segundo volume que em certo momento a Polícia Civil do Rio de Janeiro, isso já é dado como certo, tinha um terceiro elemento no carro que executou Marielle Franco. Então, no segundo volume, eu puxo uma matéria da Rádio CBN, que é da Globo, que fala que esse terceiro elemento, a Polícia Civil, por muito tempo, explorou a ideia e tentou investigar, que seria o Carlos Bolsonaro. E aí eu conversei com muita gente, falando, mas o Carlos Bolsonaro iria num... E o livro tem essa que o Pedro está mostrando, tem essa peculiaridade. Ele não tem capítulos, ele vai e volta o tempo todo. Por quê? Porque para não ficar uma coisa chata. O Gustavo é muito melhor do que eu, um artista muito melhor do que eu, e ele sabe que em roteiro... Esse trecho de 2017, por exemplo, para dar um exemplo que o Fernando acabou de falar, ele fala aqui, fui num quilombola em Eldorado Paulista, o afrodescendente mais leve pesava 7 arrobas, não fazem nada, acho que nem para procriadores servem mais. Jair Bolsonaro, durante uma palestra no Clube Hebraica, o Fernando vai citando e amarrando na narrativa dos personagens. Aí ele já fala da Marta, que é a advogada dos quilombolas. Você vai amarrando, né, Fernando? Uma narrativa que é da sua cabeça, mas são exemplos do cotidiano do que a gente passou, né? E o mais engraçado disso, Pedro, é que é completamente diferente de tudo que eu ensino quando eu sou contratado para dar aula de roteiro, viu, Gustavo? Que eu falo, linguagem de roteiro é uma coisa, linguagem literária é outra. Eu fiz exatamente o que eu não faço, o que eu não falo, né? Que foi, eu roteirizei, tanto é que tem gente que me procura, isso é muito legal. Tem gente que me procura que fala, Fernando, há 17, 18 anos eu não li o livro, eu li esse livro em 2 dias. Por quê? Porque é muito novelizado, né? Então eu boto lá, e são nomes bíblicos também, para ser uma sátira. Todos os personagens têm nomes bíblicos, inclusive a indígena Yarim, né? E eles contam a história do país com essa coisa dramática da ficção. Por exemplo, tem muita gente que me procura, e me procurou logo quando eu lancei esse livro que virou um best-seller para nosso orgulho, né? Um livro construído por muitas mãos, inclusive o Gustavo, com seu potencial, com seu potentoso, né, cabelo a caju, que fez live comigo mesmo antes de DCM, mesmo antes de qualquer coisa. Eu conheci o Pedro, o Gustavo, ele fez live comigo, né? Não tinha esse cabelo que, graças a Deus, ele vai cortar amanhã, mas ele já era um cara solidário e tal, e mostra toda a humildade que ele tem, e agradeço muito por, nesse momento, a gente estar aqui reunido, como é que é a vida da volta. Mas voltando, quando você traz a dramaturgia, e tem uma personagem central que é a Gabriela, né? E a Gabriela tem câncer, e ela é uma, vamos dizer, burguesa de esquerda,
né, moradora do Leblon, mas é de esquerda, as pessoas torcem por ela. E aí o que eu mais recebi não foi crítica em relação ao livro, o que eu mais recebi foi: você não pode matar a Gabriela não pode morrer na trilogia, né? Então isso é muito legal, porque você mistura, você traz essa linguagem fácil que a esquerda não tem. Gustavo, eu acho que é tão crítico quanto eu, e o Pedro um pouco menos, porque o Pedro ele é mais sábio do que eu, mas a esquerda ela não sai da academia, né? E quando ela não sai da academia, a gente perde o povo. A gente vai perder o povo se a gente não voltar. A gente só se ouve, vamos falar com a comunidade de base, vamos... Mas só para dizer com o Fernando que eu concordo, apesar de eu não ser tão crítico vocal, eu concordo 100% com ele. Eu acho que os acadêmicos deveriam popularizar a sua linguagem. Eu sou defensor, acima de tudo, e tem o pessoal da academia que quer, às vezes, crucificar quem fala a Não, eu falei isso, acho que durante todo esse ano eleitoral, era a tecla que eu mais batia, era disso, da gente sair, e ainda bem, e eu quero, e o povo do PT, os nossos amigos, nossos companheiros, o pessoal da Frente Ampla, todo mundo tem que agradecer a gente, e eu falo isso sem falsa humildade nenhuma, porque de fato fomos nós, na maioria das vezes, os porta-vozes que traduziam todo um discurso acadêmico para o povo, que não estava entendendo. Tanto é que a gente ainda tem boa parcela da população em frente aos quartéis, fazendo manifestações idiotas e virando memes, sendo uma coisa horrorosa. Por quê? Porque essas pessoas, com mentira da direita, conseguem falar a linguagem deles. Conseguem fazer a mensagem chegar diretamente ao coração. Essas pessoas não são total idiotas. Não. Elas foram capturadas por uma mensagem direta. Por uma mensagem que chegou ao coração, por mais absurda e mentirosa que seja. E a gente, com a mensagem verdadeira e clara, não conseguimos fazer chegar, muitas das vezes. Então é uma coisa que a gente precisa urgentemente sentar, discutir e resolver. Por isso, talvez seja isso exato o sucesso do livro, Fernando. Porque essa linguagem, conseguir trazer pro gostoso, vou falar, trazer pro gostoso essa literatura, a história, o prazer de ler. É muito difícil você ensinar num lugar, num Brasil que não é um público leitor, que não é um público que lê volta e meia, que lê uma coisa ou outra ali e tal, e que não tem o costume de pegar no livro, de ler livro, a não ser quando está estudando e é obrigado pelas escolas, e geralmente são livros chatíssimos, chatérrimos, que você vai conseguir ler depois de tempo, quando você quiser ser ousado. Aí você volta a ler. Eu fiz um exercício de alguns anos atrás de reler os livros do ensino médio, né? As obras clássicas da nossa língua portuguesa e tudo. Eu fui ler, agora eu entendi. Na época eu fingia que entendia. Eu pegava um ponto ou outro. Era uma merda. Sou bom pra discursar, pegava um ponto ou outro, enrolava pra caralho. Os professores também não tinham muito saco pra me ouvir, obviamente. E eu tirava nota boa. Mas Capitu traiu Bentinho ou não traiu? Hein? Capitu traiu Bentinho ou não traiu? Aí essa... Não, traiu.